existe um público, não é só o público diretamente interessado, os estudantes diretamente interessados na literatura, mas as pessoas que têm necessidade de conhecimento, que têm curiosidade de conhecimento e que buscam esse tipo de programa, porque ele sabe que ali ele vai conhecer um pouco mais sobre nossa literatura e, sim, discutir melhor os problemas do país como um todo. Então, eu não tenho a menor dúvida que há um público muito ávido por esse tipo de programa. Inicialmente, a gente tem dois públicos mais distintos, né? Que são os próprios escritores, as próprias pessoas que convivem mais proximamente com a literatura, e os estudantes de letras, né, que estão sempre interessados nesse tipo de programa. Mas o que é interessante de tudo isso, e é isso que eu tenho visto com mais frequência, recebido muito e-mail, são pessoas comuns que, zapeando ali pela televisão, se depara com um programa de literatura e começa a se interessar pelo assunto. Então, de certa forma, esse tipo de programa tem um caráter de formação do leitor. Várias pessoas já me disseram isso, né? Que viram a entrevista com um determinado escritor e que ficaram fascinados com aquilo e foram em busca do livro e procuraram ler o livro daquele autor. Então, quer dizer, e a partir daí ele pode ler, né? Eu acho que qualquer passo inicial em torno da leitura, ele pode pegar o leitor e ele se transformar num leitor, uma pessoa que normalmente não poderia ser um leitor ou não tinha tido a oportunidade de ser um leitor. Então, eu acho que esse tipo de programa, ele tem esse público primordial ali dos pares, né, e dos alunos de literatura, mas tem também um público que acaba fascinado com o diálogo dos escritores e que termina buscando a leitura desses autores também. A literatura, ela não é vista como uma forma de comunicação de massa. Há um certo preconceito. O Brasil ainda sofre aquela história de dizer que é um país que pouco lê. Uma vez a Lia Luft me contou uma história interessante, que quando ela começou a escrever, o Érico Veríssimo disse a ela para desistir, porque os jovens não liam mais e a literatura não teria grande futuro. Tempo depois ela leu Machado de Assis, dizendo numa crônica exatamente isso, que a juventude não lia e que a literatura não teria grandes futuro, porque, enfim, estava se perdendo leitores. E ela eu disse, bom, pelo menos ainda sobram alguns que eu estou trabalhando, meus livros estão sendo vendidos. Mas o mais curioso é que ela chegou a ler em um livro um depoimento, um certo texto de Homero, falando de que os adolescentes não liam, a juventude não lia e que eles não teriam leitores. Ora, se desde Homero, que tinha uma verve oral, né, a juventude está dissociada da literatura e a literatura sobrevive até hoje, é sinal de que ela tem vitalidade muita. Então, eu acho que falta aos meios de comunicação perceber essa vitalidade. E não adianta apresentar em programas de auditório capas de livro e dizer que o livro é isso e aquilo outro. Eu acho que tem que levar o autor para debater. Há uma categoria, há muita gente interessada no depoimento dos escritores. Eu vejo isso constantemente nessas festas literárias que se esparramam pelo Brasil todo, e se você olhar com atenção, é um público bem diverso e mais, que fica horas e horas atento ao que dizem os escritores. Então, os escritores querem falar e tem um público que quer ouvi-lo. O que falta é a gente fazer essa meia ponte aí, que é basicamente esse o trabalho do Leituras. A literatura, ela lhe dá um sentido de concentração. Mais do que isso, ela lhe obriga ao raciocínio. E a pessoa que lê, que raciocina, que começa a ver outras formas de vida, consequentemente, ela passa a ser uma pessoa mais consciente da sua função no mundo, né? Isso vai levá-la a ser mais contestadora, a lutar por aquilo que ela deseja. Certo ou errado, ela luta pelo que deseja a partir dos mecanismos que lhe oferecem a leitura, porque a leitura abre espaço. E a literatura, sobretudo, porque quando a literatura, se você pegar um livro como Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, ele faz um percurso minucioso em nossa história. E a gente vai aprendendo aquilo que o Darcy Ribeiro dizia. Por que é que chegamos aqui, né? Quer dizer,
por que chegamos a essa condição de povo, né? Então, essa aí está tudo explicado em um único livro de literatura. Se você pegar um livro como o Grandes Sertões Veredas, de Guimarães Rosa, você vai ver todo um universo mítico e lírico de um país que estava lá jogado, esquecido, perdido, que se a gente não atentasse a partir da prosa do João Guimarães Rosa, ele ficaria eternamente sem que a gente prestasse atenção a isso e que é fundamental para que a gente entenda a formação do nosso caráter como nação. Então, a literatura, ela, sobretudo, analisa a sua gente. O autor, por mais que ele se distancie, por mais caótico que ele seja, por mais surrealista que ele seja, como Campos de Carvalho, ele está sempre refletindo sobre aquelas pessoas que estão diante de si. E entender essas pessoas é uma forma de entender o país, se tornar mais contestadora e se tornar mais útil. Por isso que a literatura deveria estar em primeira ordem. Eu não digo que façamos feito os franceses, né? Os franceses montaram a televisão para discutir literatura. A gente não precisa chegar a tanto, mas é preciso que a televisão fale mais de literatura, levando os autores a debater literatura na televisão.